Olá, sou Nildo Muniz, especialista em aleitamento materno e cuidado materno-infantil. E hoje nós estamos aqui para falar com você que nos assiste, tá? Eu e a nossa amiga prematura hoje aqui no estúdio para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a baixa produção de leite e a perda de peso do bebê. O que estão associados aí e que muitas vezes a mãe não percebe? Principalmente esses bebês pequenininhos, né, que a gente chama de prematuro ou pequenos para a idade gestacional, os pigs, o xodó, né, são lindos mesmo. Então, quantas vezes, né, a mãe, ela se queixa aí da baixa produção ou que não tem leite suficiente, né, mas como observar isso? Aonde isso vai esbarrar para verdadeiramente perceber esse peso também inadequado do bebê. Isso pode acontecer, é uma dúvida de quase todas as mulheres. A gente pode ter mesmo uma baixa produção durante esse período da amamentação? Pode, e por diversos fatores. O primeiro deles eu colocaria como a própria ansiedade da mãe. A mãe, por diversas preocupações, e é fato, né? Ela está sempre voltada, focada no bebê, às vezes pelo ganho de peso, pelo sono, uma mamada que não está adequada ainda, e esse bebê deixa essa dúvida da mãe. Será o choro, se é cólica, se é fome, se é frio, se é xixi, o que está acontecendo? Então essas dúvidas vêm sempre abraçando aí essa mãe nessa preocupação. Então quando a mãe apresenta essa baixa produção, ou o que chamamos de hipogalactia, a baixa produção de leite aí. Essa condição ela se dá por várias situações, mas também é preciso compreender a produção de leite do ponto de vista da sua fisiologia. Após o nascimento, a regulação dessa produção de colostro ela é endócrina e nós precisamos compreender isso. Até por volta do terceiro dia, do quinto dia após o parto, é interessante observar isso. Então, durante esse período, a produção ela vai ocorrer ainda que as mães sejam separadas dos seus bebês. Geralmente, um bebê prematuro, prematuro extremo, que necessita de uns cuidados mais apurados aí, às vezes vai para a UTI neonatal e a mãe fica afastada do bebê. Ele precisa, por intervenções que ele apresentou ao nascer, ele vai para a UTI, às vezes a mãe vai para a maternidade. Então, mesmo que separada aí nesse período, né, no caso desses bebês prematuros ou que vão para a unidade neonatal, é preciso observar, né? Isso significa que mamando ou não, essa mulher ela vai produzir leite. E o que vale a pena aí estimular as mamas, mesmo que esse bebê tenha sido separado da mãe, para que essa produção continue a acontecer. Então, lembrando que quando o bebê é colocado em contato com a mãe na primeira hora, é de fundamental importância se esse bebê nasce clinicamente bem. É essa primeira hora que a gente chama de hora ouro. Há uma maior liberação desses hormônios aí na manutenção dos níveis altos por mais tempo e precocemente esse bebê vai estar sendo favorável aí à amamentação de forma bem mais organizada. Então, após esse período em que o colostro é liberado e a produção ela passa já está aí relacionada ao estímulo da mama, quando o bebê vai aí para o peito com mais frequência, né, o bebê começa a sugar de forma mais efetiva, a maior produção de leite vai acontecer quando o bebê de fato ele vai sugar. Então, quanto mais o bebê suga, mais leite produz. Se menos esse bebê vai ao peito, menos leite vai produzir. O cérebro vai entendendo isso. Então, se o bebê ele não sugar e a mãe não estimular a mama nesse período aí por meio da massagem, da ordenha manual, a tendência é essa produção reduzir cada vez mais. Por isso,
é recomendado esse estímulo. Então, o bebê está afastado da mãe, mas essa mulher pode estimular essa mama nesse período que ele não está indo para o peito? Sim. Massagem de ordenha, fazer essa extração manual, o setor a qual escolheu para parir, e o bebê tendo a condição de receber esse leite, pode fazer a extração beira-leito, que é o que nós chamamos hoje, ou deixar esse leitinho estocado aí na maternidade, no banco de leite dessa maternidade. Se essa maternidade, porventura, ter aí um banco de leite, é interessante orientá-la a fazer a massagem de ordenha para estar organizando isso. E se o bebê ele não suga e a mãe não estimula a mama por meio dessas massagens e a ordenha, a tendência é que essa produção realmente venha cair cada vez mais. Então, há várias situações, né, para promover a baixa produção láctea e devemos estar atentos a isso. A principal causa, né, além dessa ansiedade, essa falta de estímulo de forma correta, né, a dificuldade da pega ou a pega incorreta, que prejudica aí a extração durante a mamada do bebê, esgotando a mama. A gente vai percebendo isso em algumas pegas de sucções também erradas. O uso de bicos artificiais, os intermediários, trazendo confusão aí, provocando essa redução. Por quê? O bebê ele perde essa força intraoral e ele começa a sugar de forma ineficiente. Essa força ela diminui, né? Coloquei aqui uma boquinha para mostrar para vocês, né? Eu coloquei até uma língua com frênulo, mas é para que vocês possam observar melhor. Então, se essa pega vai dentro de um contexto errado, vai realmente a produção o cérebro vai entendendo que essa produção já não está suficiente aí ou suficiente. Então, se o bebê vai para o peito e pega a nível mamilar, né, aqui, ó, a boca, a maior parte da areola está de fora, então é interessante observar isso. Esse movimento adequado de toda a areola dentro da boca vai favorecer aí essa condição desse movimento intraoral para organizar melhor essa mamada, vai ajudar com certeza aí essa produção de forma exata. Então, aqui, a boca, a mãe vem com o mamilo do nariz para a boca. A tendência é esse bebê abrir mais a boca. Quanto mais boca aberta, mais extrai a areola toda dentro da boca. Se ele vem com a boquinha pequena, fechadinha, a tendência é pegar aqui mamilo. Ó, mamilo. Aí fecha o canal de saída, que é pelo o próprio mamilo, e esse leitinho tende a não sair, né? Vai ficar represado aí e o bebê continua toda hora ele quer peito. Por quê? Porque não se saciou. Então a gente precisa entender isso. É preciso lembrar também para as mães que amamentar com mais frequência, às vezes não ficar determinando o horário, ter um horário específico, claro que dentro das condutas, das intervenções muitas vezes, que a sua rede de apoio ou aquela pessoa, aquele profissional que está te acompanhando em casa, vai estar trabalhando aí algumas rotinas. Mas, sim, instalou a sucção, tá, um movimento adequado aí dessas disfunções já foram realinhadas, é livre demanda, é a hora que o bebê quer. Né? Deixar esse bebê mamar sem horários aí fixados. E quais outras características aí da hipogalactia? A ansiedade, o desconforto e a dor na mulher. Então, a poepro, a mãe, ela com dor, e isso tudo traz muita preocupação e
A privação de sono, a tendência é cada vez mais, se não organizar essa mamada, organizar esse conjunto entre mãe e bebê, traz esse desconforto entre dor, ansiedade, sono. Então, essa privação do sono, a cobrança, essa falta de apoio em rede aí, vai estar trazendo para a mãe uma angústia. E dentro dessa angústia, nessa pressão toda que essa mãe está vivendo, a tendência é diminuir essa produção aí de leite pelo próprio estresse do momento que ela está vivendo. Então, por isso é importante uma rede de apoio que assista com calma essa mulher. Em casa, o esposo, a sogra ou a avó que estejam aí com a mãe. E lembrando que o pico maior da produção de leite ele vai estar acontecendo aí pela madrugada mesmo, é à noite, e é exatamente nessas horas que a mulher já está esgotada, às vezes, durante o dia, por ter sido um dia difícil, e chega à noite, já está exaurida, quer dormir, quer descansar. Então é importante lembrar isso também, que a produção maior, esse boom de produção, ele vai acontecer aí madrugada. Então, é favorecer essa particularidade também de ofertar a mama, a amamentação aí à noite. Então, essa privação de sono, ela também pode influenciar na produção de leite. E sabemos que nesses primeiros dias são difíceis, né? Cheio de irregularidades. Esse bebê ainda não se alinhou à condição dos sonos, né? São sonos às vezes rápidos, às vezes à noite o bebê quer estar acordado. Então, orientar que a mãe durma enquanto esse bebê dorme. Dormiu mãe, dormiu o bebê, tem que descansar a mãe também, né? A hipoplasia mamária, né, que é o baixo desenvolvimento do tecido mamário na mama, também é uma outra preocupação dentro do aleitamento materno para promover aí também essa baixa produção, né? Então, precisamos entender isso. As cirurgias plásticas mamárias, aquelas reduções de mama, nós vamos ter aí 3 contextos das cirurgias plásticas: estética, reparadora e reconstrutora. Cada uma delas tem um fator diferente em relação àquilo que se constrói, aquilo que se tira, aquilo que se coloca, em relação aos cortes, vai contribuir ou não para a produção de leite. Então isso também tem que ser discutido, avaliado aí com a mulher, principalmente dentro do pré-natal. É interessante que se discuta isso, nessa possibilidade de empoderar essa mulher, de avaliar essas mamas, de discutir esses assuntos para não trazer nenhuma frustração aí. Então, as cirurgias plásticas, quando colocada a prótese, dentro da possibilidade do músculo mamário, né, lá atrás do músculo mamário, vai estar ofertando uma possibilidade maior da liberdade, da liberação aí desses ductos para ejetar esse leitinho a hora em que o bebê for tocar no complexo mamilar areolar pela sua boca. E é importante ressaltar aqui, o descolamento do complexo mamilar areolar, ele pode sim dificultar a ejeção desse leite. Que essa prótese à frente do músculo não compromete essa produção, mas a retirada de tecido mamário em grande quantidade, ela pode sim lesar aí alguns ductos e dificultar a saída desse leite, dessa produção também. Então, é um outro contexto que precisamos estar aí orientando, avaliando e acompanhando de perto. Eu costumo dizer que mulheres que têm esse envolvimento com as cirurgias plásticas, seja ela estética, reparadora ou reconstrutora mamária, é preciso que seja acompanhada dentro do contexto do aleitamento materno, para que seja auxiliadas com responsabilidade, para que siga dentro de um contexto normal a efetividade do aleitamento materno. Então é preciso acompanhar. Eu recomendo que tenha assim, sempre um acompanhamento de rede,
de um profissional capacitado para observar a produção, a mamada, o ganho de peso, se é preciso ou não entrar com complemento, tudo isso tem que ser assistido de perto. E o ganho de peso do bebê. É importante não apenas esclarecer sobre o ganho de peso do bebê, que aí é uma preocupação exagerada. A gente fala exagerada, mas para a mãe nunca é exagero, né? A gente entende isso. Então, é importante esclarecer que o ganho de peso do nenê ele é estático também, né? Quando a gente fala de um bebê nos primeiros de 10 a 15 dias, esse bebê ele pode vir a perder peso. Claro que a gente vai ponderando aí o ganho de peso dia, né? Perder muito, perder pouco, mas aquele bebê que está no aleitamento materno exclusivo, mamando de forma eficiente, é natural que ele venha perder aí nesses primeiros 10 dias, tem uma perda também. Mas a gente vai acompanhando de perto. E é uma preocupação grande da mãe. Então, geralmente, esses bebês no aleitamento materno exclusivo, desde que esteja aí com a curva do seu desenvolvimento em evolução, é acompanhar de pertinho, sem susto, sem entrar em estresse em primeiro momento em relação às fórmulas infantis, mas acompanhar de forma adequada para organizar esse binômio mãe e bebê. Então, depois disso, a gente pensar, deve ganhar e manter-se aí na curva de crescimento, mas isso não significa que esse bebê tem que ganhar 30, 40 gramas por dia, né? Isso é uma média e não um mínimo. Então, é importante avaliar a saúde geral desse bebê, né? As suas atividades e seu desenvolvimento de forma global, né? Se a mamada ela está efetiva, se não está tendo restrições de horário aí das mamadas, tá só no aleitamento materno exclusivo, faz uso de bicos. É importante todo esse contexto ser analisado aí. Então, o peso isoladamente, ele não significa muita coisa, não. Apenas em conjunto, né? Com as demais avaliações. A idade gestacional, tá só no aleitamento materno exclusivo, como é que está essa mamada, se está efetivo ou não. Esse bebê mostra sinais de refluxo ou da doença do refluxo, tudo isso conta. Então, essas dificuldades vai desde uma infecção de urina a uma cardiopatia congênita. Também pode aparecer dentro desses desconfortos da amamentação. Precisamos avaliar aí com calma. Então, o peso isoladamente ele não significa muito, tem que ter todo um contexto. Então, alguns períodos o bebê ele pode perder peso também por algumas patologias, né? Como a doença do refluxo que a gente ressaltou agora mesmo. Então, essa doença do refluxo, a infecção de urina, a erupção aí dos dentinhos, as diarreias e até mesmo a cardiopatia, como a gente colocou. Então, se o bebê está saudável, as eliminações estão presentes, diurese em abundância, né? Tem que avaliar aí também esse contexto na fralda, com prontidão, condições estáveis e mesmo assim não ganha peso ou tá só mantendo aquele peso por alguns dias, é importante averiguar a efetividade dessa mamada. E é preciso observar também, cada vez mais a gente vem percebendo que o leite materno ele é dinâmico. Apesar de liberar gordura em vários momentos da mamada, é interessante que se observe isso. Sabe-se também que quanto mais a mama for esvaziada, maior a quantidade de gordura no início da próxima mamada. Então, quanto mais o bebê mamar aí, esgotando essa mama, esvaziando essa mama, maior é a quantidade de gordura no início da próxima mamada. Por isso é importante que a mãe compreenda essas duas coisas, né? Primeiro, ela deve sempre esvaziar as mamas. Nilda, eu tenho uma produção grande
E mesmo assim, mesmo depois que eu percebo que o meu bebê, ele já esgotou aí a mama, eu acreditando que já esgotou, ainda tem muito leite. Sempre massagem de ordenha antes e depois das mamadas. Isso vai favorecer aí para que o bebê venha esgotar durante a mamada e realizar essa extração de forma mais favorável já durante esse período da mamada, se você elabora melhor essas mamas. Ainda que a gordura seja liberada durante toda a mamada, é importante estimular o bebê que esvazie pelo menos uma mama durante esse ciclo da mamada aí durante o dia. Então, esse esvaziamento ele vai permitir que haja mais gordura no início da próxima mamada aí nesse ser. Então, sendo essa uma boa estratégia de ajudar, né, o bebê a ganhar peso de forma favorável. Então, fica aí a dica. Antes de acreditar que você não tem leite, é preciso que seja avaliada essa mama. Procurar ajuda especializada de quem, né? Um pediatra que assiste o aleitamento materno exclusivo, ele vai poder te explicar, avaliar a produção, a sua produção. Alguém capacitado dentro do manejo clínico, um profissional capacitado dentro desse manejo clínico da amamentação, ela também vai poder te ajudar e avaliar com certeza aí sobre essa mamada. Um trabalho especializado, voltado para o aleitamento materno, manejo clínico, nesse contexto, vai ajudar muito. Então, lembrando que o leite materno é o melhor alimento para o seu bebê e, em geral, ele não necessita de complemento de leite artificial. Isso desde que seja avaliado todo um contexto. O bebê, as mamas, sua produção, o seu estado emocional, que também vai contar muito nesse momento, quem são as suas redes de apoio que está aí à sua volta para ajudá-la nessas dificuldades encontradas em casa. E muitas vezes precisa só de algumas técnicas, alguns ajustes para voltar a ganhar peso.